Bom dia, amigos. Graça e paz seja com todos vocês. A nossa leitura de hoje está no livro de São Mateus, no capítulo 2, versículo 22 e 23, onde narra a volta de Jesus do Egito após a morte de Herodes. Ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, o seu pai, receou ir para lá, mas avisado num sonho por divinas revelações, foi para as partes da Galileia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Durante todo o livro de São Mateus, o evangelista faz referência a profetas como Jeremias, Isaías, citando suas profecias e dizendo que elas estavam se cumprindo em Jesus Cristo, apontando para ele ser o verdadeiro Messias. Porém, essa citação em especial, você não encontrará sua correspondente no Velho Testamento. Nenhum dos profetas no Velho Testamento disse que o Messias se chamaria Nazareno. Até porque não existia Nazaré na época dos profetas. Então, como Mateus citou os profetas no plural e disse que ele se chamaria Nazareno? Nós temos uma explicação plausível para isso, que é maravilhosa e que eu desejaria compartilhar com vocês nessa manhã. A palavra Nazaré tem a mesma raiz hebraica da palavra renovo. Renovo é o broto da planta, aquele brotinho verde, o raminho que nasce novo, é chamado de renovo. Então, Nazaré seria, em uma tradução livre, a cidade do renovo. E para renovo, temos muitas correspondências no Velho Testamento. Entre elas, uma que se encontra em Isaías, belíssima, que diz, Isaías capítulo 11, versículo 1, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito do conhecimento e temor do Senhor. Mais adiante, em Jeremias, no capítulo 23, no versículo 5, diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Também vamos encontrar profecias como essa em Jeremias, no capítulo 33, versículo 15. Zacarias também cita o renovo que Deus fará brotar. Ou seja, Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, ele pegou a palavra renovo e disse que Deus havia dito no Velho Testamento até mesmo a cidade em que o seu filho habitaria. Ele será chamado Nazareno. Ele será chamado o renovo. Isso mostra, irmãos, que Mateus não era um mero espectador, que estava apenas assistindo, ouvindo e anotando, um mero escriba. Mas ele era um estudioso aplicado das Escrituras. Não era como os fariseus e saduceus, que tinham a letra para que pudessem subjugar, para que pudessem massacrar os demais, mas ele tinha o Espírito que vivificava as Escrituras, que lhe deu sabedoria para interpretá-las, o Espírito que lhe inspirou para escrever o Evangelho da vida de Jesus. Ao contrário dos sacerdotes e Herodes, que usaram a Escritura para poder identificar onde o Messias havia nascido em Belém,
mas não usaram elas, o espírito delas, para ir até lá e humildemente adorá-los. E os magos foram adorá-los, mas Herodes e os sacerdotes, mesmo lendo na Escritura sobre o Messias em Belém, usaram a Escritura para cometer uma matança. Mateus era um examinador, atento. Examinai as Escrituras, diz Jesus, e cuidais ter nelas a vida eterna. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, diz Salmos, capítulo 119. Irmãos, a Escritura, de uma maneira geral, toda aponta para Cristo. Cristo é o tema central. Nós devemos lê-la sempre pensando em Cristo e você verá coisas maravilhosas acontecer. Como diz Romanos capítulo 10, versículo 4, o fim da lei é Cristo. O resumo da lei é Cristo. Deus é a Escritura personificada, andada em dois pés. Profecias falam de Jesus. Tipos em todo o Velho Testamento apontam para Jesus. Jesus era o cordeiro que Deus matou para vestir Eva e Adão após eles terem pecado. Jesus era o cordeiro de Abel que morreu falando em línguas estranhas sobre uma pedra. Jesus é o cordeiro que substituiu Isaque, mostrando que ele substituiria nós em nossos pecados, em nossas penas, ele nos substituiria e levaria os nossos pecados. Jesus é a rocha que foi ferida no deserto por Moisés e verteu água. Uma pessoa ferida não verte coisa boa, ela sempre traz amargura, mas Cristo verteu água com a sua ferida. Ele trouxe salvação, ele trouxe renovo para nós, ele nos trouxe saciedade. Olha que coisa maravilhosa, meu irmão. E eu vou concluir com essa reflexão. Preste bem atenção em coisas que merecem ser prestada atenção. Olhe bem para o que você para ouvir. O que você dá a sua atenção, o que te atrai. Olhe bem, porque pode significar vida e morte. Eva estava viva, parou para ouvir a serpente e morreu. Lázaro estava morto, mas quando ouviu a voz de Jesus Cristo, clamando, Lázaro, sai para fora, viveu, voltou à vida. Fique com essa reflexão nesta manhã. Tenha um bom dia e que Deus te abençoe.